nesta hora, a não ser louvar, bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está vivo. Jesus está vivo e nós celebramos a sua vida, celebramos a sua vida em nós, porque Ele também nos tem dado uma nova vida e por isso temos todas as razões, as mais importantes para hoje estarmos aqui juntos. Vejo muitas caras que não vi há muito tempo, são todos muito bem-vindos, algumas que eu não conheço, os que estão connosco pela primeira vez sejam muito bem-vindos. Os nossos recepcionistas sempre gostam de deixar uma notazinha de bem-vindos para os irmãos e se desejarem deixar os vossos contactos, por favor, façam-no para que possamos caminhar juntos. É uma alegria podermos estar então nesta manhã a celebrar e queremos abraçar a todos com muito carinho, com muita alegria. Temos gente hoje desde o Algarve, Samuel, até se calhar o mais norte é Braga, não sei. Temos de diversos lados. São todos muito bem-vindos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez a celebrar o nosso amado e bondoso Pai. Celebramos sempre também com muita alegria a vida que o Senhor nos vai concedendo. Esta semana temos alguns aniversariantes. A irmã Júlia, no dia 1 temos 2 aniversariantes. A irmã Júlia e também o Edgar, que está connosco. No dia 3 temos aqui a nossa querida irmã Maria da Luz, que, como bem sabem, não pode estar connosco, mas sempre a lembramos com muito carinho. Mas também a nossa irmã Maria, que faltou aqui no nosso boletim. A irmã Maria também celebrou o seu aniversário. E a irmã Ângela também celebrou. Está aqui a irmã Ângela também. Para os que estão cá, eu vou pedir que fiquem em pé, porque há irmãos que não conhecem. Toda a gente sabe quem é a irmã Júlia Mota. Alguns não sabiam, mas Júlia. Ali está a nossa irmã Maria, que também é Mota, não é? Se não me engano, também. Costa. A irmã Ângela está aqui connosco, está um pouco triste porque está nos últimos dias de estar nesta visita, mas ainda há tempo de celebrarmos o seu aniversário também. E estes foram os irmãos que esta semana celebraram o seu aniversário e nós celebramos com muita alegria, com muita gratidão, porque percebemos que é dádiva do Senhor sobre as nossas vidas. Amados, o boletim está lá atrás, tem algumas informações práticas para a vida da Igreja, principalmente para nos cuidarmos e irmos caminhando na nossa proximidade em oração. Quartas-feiras temos o nosso encontro aqui de estudo bíblico e oração. Todos são muito bem-vindos pelas 8h30. Esta semana pedi que orassem especialmente. A partir de quinta-feira vamos ter a nossa Assembleia Geral da Convenção lá em Água de Madeiros. Orem pelos trabalhos porque pensamos juntos a ser Igreja em Portugal e os desafios que temos pela frente e, portanto, por favor, orem por este assunto. E queria, obviamente, lembrar que na outra semana a seguir vamos ter uma semana muito especial. Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo. Sexta-feira teremos aqui um encontro, um tempo de intimidade, proximidade com o Senhor. Podemos também um tempo de comunhão para celebrarmos o momento da crucificação do Senhor Jesus. E no domingo, logo bem cedo, pelas 7 da manhã, estaremos juntos, querendo o Senhor, para o culto da ressurreição. É aquele dia em que nós, e este ano não calha no dia em que muda a hora, o que facilita, mas é tão bom. Pessoalmente, é daqueles cultos que faz muita diferença na minha vida. No domingo de Páscoa podemos estar juntos pela manhã, bem cedo, celebrar que o túmulo está vazio. E então, domingo de Páscoa, estamos todos convidados para estarmos juntos logo bem cedo e depois voltarmos para aqui para termos o nosso tempo também de comunhão, tomando o pequeno almoço e depois tendo o nosso tempo aqui também ainda de celebração. E queria chamar a atenção que dia 25 de Abril os homens têm uma atividade, alguns pormenores ainda estão a ser tratados, mas por favor reservem o dia 25 de Abril para estarmos juntos aqui, porque há uma série de tarefas, mas também um tempo de comunhão para desfrutar aqui. Todos estão convidados e convocados. E no dia 17 de maio, vou pedir ao Joel para pôr, dia 17 de maio temos esta atividade promovida pelo nosso seminário, o Seminário Batista. Por favor, falem connosco, falem comigo, façam a vossa inscrição, precisamos de ir preparando as coisas, mas acima de tudo, reservem o dia 17 de maio para estarmos juntos e com a presença do nosso professor do seminário, o pastor Mário Conrado, podemos também ter um tempo de formação que certamente vai ser de bênção para todos nós. Podemos ficar de pé, amados. E hoje vai ser muito difícil olhar à volta e não encontrar caras que habitualmente não conhecemos ou que não estão cá connosco. E, portanto, por favor, cumprimentem-nas. Se, entretanto, está aí ao vosso lado alguém por quem oraram esta semana, eu acho que faz todo o sentido dizer: eu esta semana orei por ti.
E se alguém precisa também que, por favor, orem, e eu imagino que somos todos, vale a pena dizer a quem está ao nosso lado que precisamos nos cuidar em oração. Esse é um tempo de podermos nos amar, nos podemos abraçar e de podermos também expressar o nosso cuidado em oração uns pelos outros. E é muito bom poder fazê-lo, E vamos exatamente fazer isso. Vamos orar. Vamos nos dirigir ao Senhor. Vamos pedir a sua graça, a sua bênção, a sua direção sobre as nossas vidas. Vamos agradecer-lhe por todas as coisas. Temos tanto para agradecer. Agradecer o seu amor, a sua bondade, a sua graça sobre as nossas vidas, o podermos estar aqui juntos, nesta antecipação do céu, que é estarmos juntos de todas as tribos, povos e raças de todos os cantos, a louvar e a bendizer o nosso Deus. É isso que vamos fazer por toda a eternidade e somos tão gratos por isso. Vamos agradecer pela vida, mas vamos interceder também. Eu não vou fazer isso, mas se eu tentasse fazer uma pesquisa de quem é que aqui está que tem problemas, dificilmente, se algum braço ficasse em baixo é porque estava com um problema, não podia levantar. Porque todos nós temos problemas, todos nós chegamos aqui com dificuldades. E essas nós queremos entregar aos cuidados do Pai, aquele que é o único que pode cuidar de todos os assuntos e que tem poder e autoridade para fazer tudo. Vamos orar. Pai, nós queremos nesta hora bendizer o Teu nome. Estamos aqui juntos na Tua presença e clamamos pela Tua intervenção, pela Tua revelação sobre as nossas vidas. Te agradecemos o privilégio de estarmos juntos. Já podemos ter tido a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Ó Pai, te agradecemos o tempo de podermos estar reunidos como Teu povo para Te louvar, para Te adorar, para celebrar o Teu imenso amor. Um amor que tem a expressão sublime em Jesus Cristo, nosso Salvador. E hoje queremos de uma forma tão particular celebrar esse amor. Ó Pai, agradecemos e louvamos-te porque Tu te fizeste presente e te fazes presente na vida de cada um de nós através da ação sobrenatural do Teu Santo Espírito. Ele que nos conduz, Ele que nos dirige, Ele que nos consola, Ele que intervém constantemente e se faz presente nas nossas vidas. Nós clamamos pela Sua intervenção. E Pai, neste tempo nós queremos, acima de tudo, ser gratos por tudo aquilo que Tu és. O Teu amor não tem limites. Olhamos à nossa volta e é impossível não ver-te presente em todas as coisas. E em todos os momentos perceber a Tua intervenção. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Ó Pai, queremos entregar nas Tuas mãos a nossa vida. E Tu conheces cada um de nós que aqui está. Tu conheces não só o nosso nome, mas Tu conheces o nosso coração. Sabes como nós chegamos até aqui. Sabes o que temos vivido, sabes o que estamos a enfrentar. E por isso nós nos entregamos a Ti. Pedimos a Tua graça e a Tua bondade sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes. E pedimos-te, Pai querido, que Tu possas agir, tocar as nossas vidas. Oramos por aqueles que não puderam vir, Pai. Que Tu os possas cuidar. Alguns estão a trabalhar, outros estão doentes. Ó Pai, sobre eles derrama a Tua graça, o Teu poder e a Tua cura. Ó Pai, seja ela física, espiritual e emocional. Tu tens todo o poder, para Ti nada é impossível. E nós queremos descansar no Teu santo cuidado. Te agradecemos pela vida, Pai. Te entregamos no Teu altar em gratidão a vida dos nossos irmãos que celebraram mais o aniversário. Somos tão gratos porque Tu cuidas dos Teus filhos. E nós podemos experimentar isso juntos como Tua Igreja. Mais uma vez, Pai, pedindo a Tua intervenção, a Tua presença e a Tua revelação neste tempo. Ó Pai, recebe o nosso louvor, esse é o nosso desejo, que a nossa adoração possa chegar até a Ti como um aroma suave e que a Tua palavra, mais uma vez, e somente ela, possa falar e tocar os nossos corações, possa transformar as nossas vidas. É o que nós oramos com gratidão, pedindo o Teu perdão para os nossos pecados, o Teu perdão restaurador sobre os nossos corações. Oramos tudo isto no nome sublime e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Nós vamos louvar o nosso Deus. Hoje vamos ter um pouco diferente a nossa dinâmica de culto, mas vamos começar com a nossa adoração, com o nosso louvor e depois de seguida teremos outros momentos. Bom dia a todos. Assim, eu vejo muita gente, mas eu ouço pouca gente. Então, bom dia. Bom dia. É bom estarmos na casa do nosso Deus, como igreja, para louvarmos o Senhor. Eu queria saber, quem é que trouxe a Bíblia hoje para a igreja? A minha está em 2 formatos, a minha em papel está ali no lugar, tenho aqui também no telemóvel.
Muito bem, vamos abrir em Filipenses 2. Não está projetada a passagem, hoje vamos abrir. Filipenses 2, vamos ler alguns versículos bem conhecidos e que até foram alvo de estudo da EBD há umas semanas. Vamos aguardar um pouco para todos encontrarmos. No telemóvel é mais rápido para algumas pessoas, em papel demora um pouquinho mais. Filipenses 2, e vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Sabemos que temos várias traduções, a palavra do Senhor é a mesma, expressa com às vezes uma ordem de palavras diferente, mas vamos fazer esta leitura. Vamos só aguardar que alguns irmãos ainda estão a abrir, a encontrar. Não é normal fazermos este trabalho de destreza bíblica em culto, aqui pelo menos juntos, no momento de louvor. Diz então Filipenses 2, do 5 ao 11, eu vou fazer a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vamos iniciar este tempo de louvor cantando uma música que lembra precisamente isto. Jesus veio a este mundo para viver em perfeição, para morrer por nós, e Ele não fez questão de usufruir nem de reivindicar o seu lugar nos céus. Ele abdicou disso por nós. Ele veio para viver em perfeição, para ser a nossa salvação. Ressuscitou e quer viver em nós, e por isso nós queremos louvar e adorar e entregar as nossas vidas. Vamos cantar. Salva
música há algum tempo, que ouvi alguns irmãos aí sem saber a letra. Vamos cantar só a segunda estrofe, pode ser? Eu estou aqui a trocar as voltas ao grupo de louvor, peço desculpa. Vamos fazer a introdução e vamos entrar na segunda estrofe. Veio para viver no nosso coração, veio para ser o nosso amigo e rei, veio para curar e oferecer-nos amor, veio preparar um lugar para nós. E depois vamos ao refrão. Jesus veio para intervir desta forma nas nossas vidas e nós queremos muito aproveitar de tudo aquilo que Ele quer intervir na vida de cada um de nós. As nossas crianças vão sair já para o seu tempo de estudo na palavra. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente, mas elas vão subir já e vão ter o seu tempo de estudo na palavra e nós também, em linguagem se calhar um pouco diferente e mais adaptada, mas nós também. Pois é, o Benjamin pensava que era para cantar. Benjamin, peço desculpa. Hoje é para ir já para cima. Pela graça de Deus, cada vez temos mais crianças. É bênção. Temos mais um candidato a cantar o coro. Mas temos que... Hoje... Eu estou com um problema, estão a ver? Quando a gente troca a ordem das coisas, as nossas crianças reclamam. Nós alteramos a ordem e depois elas reclamam. É bom sinal. Amados, peço por favor que abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 5. E a alteração da ordem, eu creio que faz sentido, eu espero que faça sentido para os irmãos também nesta manhã. Mateus capítulo 5. Temos estado há algumas semanas a começar esta caminhada através do Sermão do Monte e desta forma procurar conhecer Jesus na primeira pessoa, Jesus a falar connosco diretamente. E hoje queríamos trazer à nossa reflexão, e o Senhor quer falar connosco, e eu estou na expectativa que Ele o possa fazer, através destes versículos do capítulo 5, a partir do versículo 17, e que dizem assim, isto é Jesus a falar connosco.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pai querido, nós mais uma vez estamos perante Ti, perante a Tua palavra, e a nossa oração, o nosso clamor nesta hora é que mais uma vez, pela ação soberana do Teu Santo Espírito, ela possa falar connosco. É o nosso desejo, é a nossa expectativa nesta hora, e oramos tudo isto no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, no início desta jornada, o Senhor Jesus já caracterizou os cidadãos do reino, este reino que Ele está a anunciar, que Ele está a revelar. E Ele começou por definir claramente o que quer e deseja encontrar no coração dos cidadãos do reino. As bem-aventuranças, estas manifestações, estas declarações de Jesus são declarações daquilo que Ele espera e deseja encontrar no coração dos seus filhos, dos seus discípulos. E Jesus também, na sequência disso, já apresentou o seu plano para intervir neste mundo e através dos seus discípulos, dos filhos de Deus. Num mundo que está em trevas, num mundo que está sem esperança. Foi isso que Jesus viu quando olhou para as multidões. O versículo 1 do capítulo 5 começa exatamente com isso. Jesus olhar para as multidões. E Jesus, quando olhava para as multidões, via exatamente isso. Via uma necessidade de luz, necessidade do reino. E por isso o Senhor Jesus está aqui a definir, a apresentar a sua intervenção. E o seu plano, nós o lembrámos a semana passada, é sermos sal e luz. É sermos agentes de transformação neste mundo através do exemplo da metáfora destes dois elementos que nós conhecemos tão bem, o sal e a luz. E Jesus agora vai começar a descrever a qualidade do ambiente do reino. Um ambiente que deve ser vivido pelos cidadãos do reino, por estes discípulos, embora que ainda o estejam a viver e a experimentar numa realidade deste reino. Ou seja, cidadãos de um reino que estão a viver num lugar ao qual já não pertencem, mas que pela maravilhosa graça e amor do Pai são agora cidadãos de um outro reino, de uma outra realidade. Homens e mulheres de corações transformados, reconciliados com o Pai, corações que têm e evidenciam aquelas marcas que o Senhor Jesus lembra no início deste sermão e que são aqueles que Deus vai usar para transformar este mundo. E a história dos últimos 2000 anos provam que o plano de Deus dá certo. O plano de Deus dá certo. E é um privilégio, amados, um privilégio difícil de avaliar. Percebemos que a certa altura Deus olhou para cada um de nós, amou-nos e decidiu nos incluir nesse propósito e nessa intervenção. Só mesmo pela sua maravilhosa graça. E por isso, nesta descrição deste ambiente, o Senhor Jesus, no versículo 17, começa por fazer uma importante afirmação. O Senhor Jesus vai afirmar: não pensem que eu vim revogar ou anular a lei e tudo aquilo que os profetas disseram anteriormente. Eu não vim anular nem revogar a lei, diz o Senhor Jesus, eu vim cumprir a lei. E se calhar vale a pena considerar porque é que o Senhor Jesus teve a necessidade de fazer esta afirmação. A qualidade da justiça de Deus, o ambiente e a forma como deveria ser vivida tinham sido corrompidos pela ação e pela intervenção de alguns religiosos. E, amados, eu estou mesmo convencido que não foi sempre assim, não foi no coração de todos.
Mas a verdade é que alguns religiosos, olhando para a lei, foram, se calhar que até com boas intenções, foram intervindo e foram modificando e foram criando um ambiente corrompido no que diz respeito à vivência e à experiência da lei. Os fariseus, de facto, eram dedicados, muito dedicados e defensores da lei. Eles estudavam e ensinavam a lei, mas faziam-no do ponto de vista das tradições dos seus pais. E isso criou na mente de muitos deles a ideia errada de que a lei de Deus, a lei conhecida e trazida através de Moisés, e as tradições que foram também incluídas eram a mesma coisa, eram idênticas. Isso causou grande ansiedade e opressão sobre o povo. Ao ponto do Senhor Jesus, num certo momento, e Mateus descreve isso mais à frente no capítulo 11, ter a necessidade de lhes dizer: vocês estão oprimidos, estão cansados, mas o meu fardo é suave e leve. Venham até mim, venham até mim. Eu vou-vos aliviar disso. E é isto que Jesus está a fazer. Jesus está a aliviar de um fardo que tinha sido trazido sobre eles e que não era plano dele. Não era plano dele. A presença e a intervenção de Jesus, entretanto, estava a causar grande incómodo entre os líderes judaicos, porque Jesus colocava em causa não a lei, mas colocava em causa algumas das tradições. É interessante porque Marcos, no capítulo 2, descreve um momento em que ele criou esse incómodo quando está à mesa com pecadores. Porque para alguns, à luz das tradições, isso não devia estar a acontecer. O capítulo 3 de Marcos começa com a descrição de mais um outro confronto de Jesus lá no templo. E mais uma vez a colocar em causa o sábado. E Jesus fez uma cura, agiu. Como resultado desse momento, lá no versículo 6, está a dizer que eles decidiram, entre eles, os fariseus decidiram entre eles procurar a melhor forma de matar Jesus. Na perspectiva deles, Jesus estava a negar a lei, estava a rejeitar e a desobedecer à lei. E por isso Jesus decide fazer esta afirmação. Jesus veio confirmar a lei e veio cumpri-la. E veio dar a todos, mas a todos, a possibilidade de também poderem passar pela mesma experiência, através da sua obra sacrificial e expiatória na cruz. Eu creio que faz sentido nós lembrarmos o que Deus fala connosco através de um texto precioso da carta aos Hebreus. Nós vamos ouvir a leitura, o texto vai estar projetado. Eu estou a usar, neste caso, a tradução do livro, a Bíblia para hoje, por a forma do texto ser apresentado, nos ajudar a compreender melhor a descrição daquilo que está a acontecer e que Jesus está a descrever. Sendo o antigo sistema da lei judaica apenas uma sombra dos benefícios que ainda estavam para vir, que não transmitiam a imagem exata das realidades espirituais, é evidente que esses sacrifícios que se repetiam continuamente, ano após ano, não podiam purificar perfeitamente os que se chegavam a Deus. Se assim fosse, um só sacrifício teria bastado. Os participantes no ato de adoração teriam sido purificados de uma só vez e nunca teriam tido o sentimento de culpa nas suas consciências. Esses sacrifícios, pelo contrário, vêm lembrar-lhes continuamente, todos os anos, o seu pecado. Porque é impossível que o sangue de bois e de bodes tire a culpa dos pecados. Foi por isso que Cristo, quando veio ao mundo, disse: sacrifícios nem ofertas quiseste, mas formaste-me um corpo. Não são animais queimados em oferta pelo pecado que tu reclamas. Então eu disse: aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, tal como está escrito a meu respeito no livro do Senhor. Repare-se que diz: não quiseste sacrifícios nem ofertas nem animais queimados pelo pecado, por isso não te agrada, embora seja exigido pela lei de Moisés. E acrescenta depois: aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso significa que aboliu o primeiro sistema para instituir um segundo. E foi porque Jesus Cristo executou a vontade de Deus, oferecendo uma só vez o seu próprio corpo em sacrifício, que nós somos limpos do pecado.
Segundo a antiga aliança, os sacerdotes iam todos os dias executar muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podiam apagar os pecados. Mas Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre, está sentado no lugar de maior honra, à direita de Deus, onde espera até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Por meio daquela única oferta da sua própria vida, Cristo tornou perfeitos para sempre aqueles que são santificados. Que palavra, que descrição incrível daquilo que Jesus está a apresentar, daquilo que é o plano de Jesus para cada um de nós. É verdade que com esta afirmação, o Senhor Jesus não só está a declarar aquilo que é a sua intervenção, mas Ele também faz uma declaração muito evidente da excelência da sua própria existência. Sim, porque Ele é o único que poderia, de facto, cumprir toda a lei na sua perfeição. Se não, vejamos o que o apóstolo Pedro é usado por Deus para nos registar lá no capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Jesus cumpriu a lei, mas Ele cumpriu não na perspectiva dos líderes judaicos, mas Ele cumpriu na perspectiva do Pai. Ele que deu a lei. Só mesmo Jesus para fazer essa obra. E, amados, aqui eu creio que entra um outro aspecto muito importante da intervenção do Senhor Jesus no versículo 18. O versículo 18 diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i nem um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amados, é porque a lei vai se cumprir integralmente. E vai se cumprir até ao fim, independentemente das nossas interpretações, das nossas opiniões doutrinárias. A lei de Deus vai se cumprir. E a lei de Deus não está em discussão, nem em avaliação. O Senhor Jesus é muito claro em deixar essa mensagem. Não há dúvida nenhuma que, independentemente daquilo que acontecer, a lei de Deus vai se cumprir. Mesmo que tentem silenciar o próprio Senhor Jesus Cristo. E sabem, muitas têm sido as tentativas de silenciar Jesus Cristo. Os judeus tentaram fazer isso. Os fariseus pensaram a melhor forma de resolver o problema é matar Jesus. Ao longo dos últimos 2000 anos, muitas têm sido as tentativas de silenciar Jesus. Algumas vezes e muitas vezes em nome desta lei. Mas isso não vai acontecer. A lei de Deus é dele, não tem discussão e vai se cumprir integralmente. Com esta exortação chegamos então ao versículo 19. E esta é outra importante afirmação de Jesus, com implicação universal e para todos nós. É que a lei é para ser cumprida por todos. Sim, ela é para ser cumprida por todos. Sem lei, o pecado não existe. Deus usa João para nos lembrar isso. Quem desobedece à lei comete pecado. A violação da lei de Deus é pecado. E sem pecado, como alguns acham que existem, a graça torna-se desnecessária e sem significado. E por isso a morte de Cristo deixa de ter qualquer tipo de significado. Aliás, João chega a dizer e afirmar em 1 João 1,10 que se afirmamos que não pecamos, estamos a chamar mentirosos a Deus. E a sua palavra não tem lugar nos nossos corações. Amados, os propósitos de Deus, a sua vontade, a sua lei, é inerente à condição humana. Ela está lá desde o início, desde o Éden. No Éden, sem ser explícito, implicitamente, estão lá presentes os 2 grandes mandamentos que o Deus deu no início e que o Senhor Jesus depois reafirmou em Mateus 22. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Estava lá no Éden.
Amar o próximo como a nós mesmos. Estava lá no Éden. Deus falou isso tanto através de Moisés em Deuteronômio como depois em Levítico, também através de Moisés. Jesus afirmou isso mais tarde. Mas por causa do pecado, Deus expandiu a lei que veio para nós para ser bênção, não para ser maldição. Ela veio para ser bênção para nós. Esta lei que encontramos na sua palavra, que veio para ser bênção para nós, ela vai se cumprir. E como o Senhor Jesus aqui afirma, ela é para ser obedecida e ensinada. Tem que ser obedecida e ensinada. A lei não sofreu alterações nem adaptações, nem vai sofrer. A primeira aliança, a antiga aliança, e a segunda aliança têm a mesma lei. Há uma grande novidade na nova aliança, sem dúvida nenhuma. Essa novidade é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ela é a grande boa nova da nova aliança. E é nessa realidade que nós hoje estamos. Uma nova realidade da boa nova que os escribas e os fariseus, e muitos nos nossos dias, não estavam a entender, não estavam a aceitar, e por isso rejeitaram. Rejeitaram o padrão, rejeitaram a obediência de Jesus, a justiça de Jesus. Isso fica evidente no versículo 20, quando de facto alguns não entenderam a presença e a novidade da nova aliança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto que haveria certamente para ainda falar sobre este texto, mas não nos permite o tempo. Mas eu gostaria muito de alguma forma trazer aos nossos corações hoje algum impacto. Como é que amanhã, indo para os nossos trabalhos, para as nossas atividades, isto precisa de ter intervenção na nossa vida. Eu há pouco partilhava com os irmãos que se eu perguntasse se alguém aqui tem problemas e pedisse para levantar o braço, certamente só não iriam levantar aqueles que tivessem um problema no braço. Todos temos problemas, certo? Mas sabem, o nosso maior problema, e que é transversal a todos nós, é o pecado. Esse é, de facto, o nosso grande problema. Sim, não é o IRS, não é o patrão, não é uma doença. Tudo isso são coisas difíceis que nós temos que enfrentar. Mas o nosso grande problema que todos nós enfrentamos é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos mantém em morte espiritual e eterna. É o pecado que escraviza. É o pecado que rouba a verdadeira alegria, a paz, o prazer, a felicidade. Que provoca um vazio no coração de homens e mulheres que nada poderá preencher. Nada neste mundo. A lei revela esse pecado, é verdade. E nesse aspecto, para alguns, pode ser incómoda, mas ela é bênção, porque ela vem revelar aquilo que é o nosso maior problema. E sabem, a lei revela o pecado não para maltratar, não para espezinhar ou oprimir, mas para nos conduzir à solução para este grave problema. E este grave problema no nosso coração só se resolve com o perdão, com a restauração, com a reconciliação que Deus providencia para nós. Na velha aliança, como há pouco vimos, num sistema simbólico, insuficiente em si próprio, sombra daquilo que viria, apontava para a solução definitiva, já anunciada, prometida e necessária, que é a boa nova de Jesus Cristo. Ele, sim, Ele é a solução para este problema. Mas, infelizmente, amados, naquele tempo, tal como hoje, alguns decidem ignorar o problema do pecado. Ignoram a lei que revela esse pecado, rejeitam-no e vivem como se nada tivesse acontecido ou estando a acontecer nas suas vidas. Ignoram aquilo que Jesus acabou de afirmar, que a lei de Deus vai se cumprir integralmente. Isto é tão absurdo como qualquer um de nós hoje decidir que não vai aceitar mais a lei da gravidade. Eu não aceito que essa lei tenha poder sobre a minha vida. E eu desafio qualquer um de vós, ou qualquer pessoa que decida isso, a mandar-se do cimo de um prédio abaixo e vamos ver se a lei da gravidade não se vai cumprir. É tão absurdo como isto. A lei de Deus vai se cumprir. E ela
não está em discussão. Alguns querem ignorar isso e querem viver dessa forma. Isso só vai trazer sofrimento às suas vidas e a impossibilidade de resolver o problema mais grave que têm, que é o pecado. Há outros, em todos os tempos, não é um problema do tempo de Jesus. Há outros que pensam que, cumprindo uma série de regras à qual chamam lei, irão conseguir resolver o problema do pecado. E por isso e isto não é um problema só daquela época, é de hoje também, vão criando sistemas, umas vezes muito rigorosos, extremamente legalistas, que levam muitos a desistir e a entristecerem-se porque não conseguem cumprir. E pensam que alguns que assim resolvem o problema. Outros, olham para a lei e percebem que ela é tão difícil, vamos torná-la mais suave e vamos tornar a lei mais permissiva. Só que tem um problema, isso vai afastá-los de uma forma determinante da vontade de Deus e dos propósitos de Deus. Em ambos os casos, quem decide isso tornam-se avaliadores e juízes desse sistema e o problema permanece, porque o pecado permanece por resolver, porque esse só Jesus vai resolver. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, faz uma afirmação que não podemos em momento nenhum esquecer. O fim da lei é Cristo. Não para oprimir, mas para justificar, para abençoar a vida de todos aqueles que creem. Ele, no capítulo 5, faz a seguinte afirmação, o apóstolo Paulo, e é Deus a falar connosco através do apóstolo Paulo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É assim que o problema do pecado fica resolvido, amados. E mais à frente Deus continua a falar através do apóstolo Paulo e Deus prova o seu amor por cada um de nós, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, tendo nós um problema para resolver. Um problema que a lei revela e traz, mas que está presente na vida de cada um de nós. E ele continua dizendo logo muito mais agora: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Sim, este é o alvo da lei. Mas diz o Senhor Jesus Cristo que esta lei é para ser obedecida. Jesus acabou de o afirmar. Nós temos que cumprir e obedecer a lei. Mas um cumprimento e uma obediência à lei não para alcançarmos alguma coisa, porque não o conseguiremos fazer nessa perspectiva, mas obedecer e cumprir uma lei como consequência natural de quem nós somos agora em Cristo. Resultado natural de corações transformados, de corações alcançados pelo amor e pela presença de Cristo. Ele que cumpriu totalmente a lei e que fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E Ele fez por nós, amados. Mas Ele espera, como resultado disso, que nós agora tenhamos uma conduta diferente. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz o seguinte, porque ele faz esta afirmação depois de afirmar que pela graça somos salvos, não por nada que possamos fazer. Não é pelo cumprimento da lei, é pela graça de Cristo. Mas ele acrescenta que nós fomos feitos e criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, para cumprirmos aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Não para alcançarmos, mas como resultado daquilo que agora somos. Não para oprimir, mas como bênção, como privilégio que o Senhor dá aos seus filhos amados. Eu gosto de pensar neste assunto na perspectiva daquilo que os tradutores que executaram o trabalho que nós temos e que por vezes usamos da Bíblia, o livro, a Bíblia para hoje, fizeram na transcrição. Não é, obviamente, uma tradução à letra, mas uma paráfrase de Romanos capítulo 12. Leiam comigo, vai estar aí projetado. Isto é o texto de Romanos 12, 1 e seguintes, com esta perspectiva que eu acho que faz muito sentido quando pensamos nisto. Assim, irmãos, peço-vos
através do amor de Deus, que entreguem as vossas vidas a Deus. Que elas sejam como que um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele aceitará. Uma obediência à lei, conforme Ele espera que aconteça, de corações contritos, marcados pela presença de Cristo. E eu gosto particularmente deste acrescento que os tradutores puseram para nós entendermos o sentido desta palavra. Quando pensamos em tudo o que fez por nós, será isso pedir muito? Não se conformem com os padrões e os costumes deste mundo, mas sejam como pessoas diferentes através da renovação da vossa mente, da vossa maneira de pensar. Dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita, enquanto cumprimos a vontade de Deus. Será isso pedir muito? Quando lembramos aquilo que Jesus fez por nós? Amados, a nossa obediência, obviamente, só é possível por causa da presença de Cristo nas nossas vidas, pela ação transformadora e capacitadora do Espírito Santo. E como resposta natural àquilo que nós agora somos, filhos amados do Pai. Só assim é possível. O tipo de relacionamento que o Senhor Jesus, lá em João 15, deixou ao falar com os seus discípulos, na perspectiva da amizade. Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, cumprirem a lei. Amados, qual vai ser a nossa resposta perante isso? A lei de Deus não é um conjunto de regras impossíveis de cumprir. Senão, Jesus não estaria a dizer que ela era para ser cumprida. Não. A lei de Deus é possível de ser vivida. Ela não só tem que ser vivida, como ela tem que ser ensinada. Tem que ser partilhada àqueles que estão perto de nós. E para que isso seja possível, o Senhor Jesus entregou-se na cruz por cada um de nós. Para que isso seja possível. Então, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Amados, eu pensei em alterarmos a ordem do nosso tempo de culto hoje exatamente por isso. Porque a minha expectativa é que, mais uma vez, ao nos aproximarmos da mesa, ao lembrarmos este memorial que o Senhor Jesus deixou para nós, a pergunta permaneça na nossa mente. Quando o Senhor Jesus diz que a lei é para ser cumprida por cada um de nós, considerarmos, será que é pedir muito? Quando Jesus morreu na cruz por nós? Quando quem levou com os pregos foi Ele, o sangue que foi vertido foi o dele, a vida foi a dele, de alguém que cumpriu a lei plenamente e totalmente, que não pecou. Será que Jesus está a pedir demais? Ou aquilo que Ele nos está a pedir é bênção para nós, é privilégio para nós. E que precisamos de, a cada dia, a cada momento, ter o cuidado de não nos desviarmos daquilo que o Senhor quer e deseja da vida de cada um de nós. Olhando tão somente para aquilo que Ele tem determinado para a sua lei. E é nesse sentido, amados, que eu queria muito hoje, mais uma vez, convidar a podermos aproximar da mesa. E quando lembrarmos, através deste memorial, aquilo que Jesus fez por nós, colocar no nosso coração a pergunta: será que Deus está a pedir demais? Será que Deus esqueceu que havia partes da lei que nos são impossíveis de concretizar? Sim, há uma parte da lei que nos é impossível de concretizar. E por isso Jesus morreu na cruz por nós. Ele fez-o por nós. E tudo o que nós precisamos agora é, como resultado dessa intervenção regeneradora, viver todos os dias de acordo com a sua vontade. Porque a sua vontade e a sua lei vai se cumprir. Para a honra e glória do seu nome. Amados, um momento destes só pode exigir da nossa parte uma resposta de adoração e de celebração. E por isso o Grupo Louvor ainda nos vai dirigir. Nós queremos celebrar este amor, amados. E eu sei que hoje alguns de nós vamos estar a ser confrontados com a necessidade de tomar decisões no seu coração, porque Jesus
nos confronta com essa pergunta e com essa questão. A lei vai se cumprir. A questão é o que é que nós vamos fazer com as nossas vidas em relação àquilo que Ele já determinou. E eu espero que todos nós possamos determinar que Ele é o Senhor das nossas vidas. E por isso eu queria convidar todos a ficarmos de pé e vamos louvar. Vamos louvar este Deus que nos amou e que nos ama desta forma. Tudo para a honra e glória do seu nome. A Marta vai nos dirigir ainda nestes momentos. Antes mesmo de cantar, vamos fazer uma leitura de alguns versículos do Salmo 103. Vamos ler então Salmo 103. Ó minha alma, louva ao Senhor, que todo o meu ser exulte de alegria louvando o santo nome de Deus. Ó minha alma, louva o Senhor, sem esquecer nenhuma das coisas boas que tem feito por mim. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e me cura de todas as minhas doenças. É Ele quem livra a minha vida do túmulo e me enche com a sua bondade e misericórdia. Enche-me de coisas boas, de forma que a minha vida se renova como a da águia. Amém. E tal como o pastor estava a relembrar, só podemos louvar, só podemos responder em adoração. E nós vamos cantar um coro que declara que queremos louvar mais e mais, queremos amar mais e mais o Senhor, servir mais e mais, queremos buscar o seu querer, conhecer a sua graça. E juntos como igreja podemos fazer isso. Vamos cantar e quem desejar terá também a oportunidade agora de fazer entrega de dízimos e ofertas como mais uma forma de expressão de adoração ao nosso Deus enquanto cantamos. nossa adoração,
nesta manhã. Obrigada, Pai, porque nós podemos ter este acesso direto a Ti através de Jesus Cristo, que nós já lembramos hoje e queremos relembrar todos os dias. Pai, entregamos nas Tuas mãos, na Tua presença, estas ofertas, Pai, mas acima de tudo o coração que disponibilizou a entrega destas ofertas, Senhor. Queremos que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, que Tu possas usar segundo a Tua vontade, que nos dês sabedoria e discernimento para usar estes recursos, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, para o crescimento do Teu reino, Pai. É isto que nós oramos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E ainda de pé nós vamos continuar a leitura do Salmo 103. E diz assim, estes versículos, uma passagem um pouquinho maior, diz: O Senhor faz justiça a todos os oprimidos, revelou os seus caminhos a Moisés, mostrou tudo o que podia fazer ao povo de Israel. Ele é misericordioso e compassivo. Só em último caso é que se aplica o seu castigo, porque é grande a sua bondade. Não guarda rancor como os humanos, nem se mantém inflexivelmente irado para sempre. Pelo contrário, face aos nossos pecados, não nos tratou como eles mereciam, nem nos castigou como as nossas maldades requeriam. Pois a sua misericórdia para com os que o temem é tão grande quanto a altura dos céus acima da terra. Afastou de nós os nossos pecados para tão longe quanto o Oriente está afastado do Ocidente. Ele é como um pai afetuoso e compreensivo para com todos os que o temem, pois conhece perfeitamente como somos feitos. Lembra-se bem de que somos apenas pó. Na verdade, os nossos dias são poucos. Somos como as ervas e as plantas do campo que aparecem e crescem, mas soprando-lhes o vento desaparecem e só fica o lugar onde estavam. Mas a misericórdia do Senhor dura para sempre, para com os que o temem. A sua justiça é para com todos os que lhe são fiéis, assim como para toda a sua descendência, para os que cumprem a sua aliança e se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem a base do seu poder nos céus e dali domina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor, os seus anjos poderosos, que cumprem as suas ordens, obedecem à sua palavra. Louvem o Senhor, os seus exércitos celestiais, que o servem e executam a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, louva o Senhor. Amém. E o hino que nós vamos cantar lembra precisamente isto. Deus é fiel, é o nosso bom Senhor, é o Pai eterno, supremo, benfeitor, e nós vimos dar louvor. Este hino relembra-nos também este domínio que Deus tem sobre os anjos e toda a sua criatura, todas as criaturas e a criação louvam o nosso Deus. Então nós vamos também terminar assim o nosso tempo de louvor cantando que queremos adorar e louvar o nosso Deus. Eterno Pai.
amados, sim, a lei revela-nos o pecado. E é difícil lidar com isso, é verdade. Mas a cruz mostra-nos o amor de Deus para resolver esse problema. E sabem, eu lembrava que Jesus começou esta conversa definindo o tipo de coração que é o coração do Filho de Deus, do Filho amado dele, do cidadão do reino, que são corações contritos, corações que lamentam ainda esse pecado, mas que buscam em Cristo a justiça, a sua justiça, e a ela se entregam e experimentam este amor maravilhoso que encontramos em Cristo. O que é que vamos fazer na nossa vida com essa verdade e com essa realidade? Essa é uma resposta que eu espero que todos nós possamos dar ao Senhor. É a Ele que precisamos de responder, para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Eu vou pedir ao irmão Samuel, podes vir à frente, por favor. Temos hoje o privilégio de ter o Samuel connosco. Para quem não sabe, o Samuel tem uma tarefa tremenda. Nós lembrávamos há bocado, através do texto da Palavra de Deus, que esta lei é para ser vivida, obedecida e ensinada. E o nosso querido Samuel lidera um projeto em Portugal que tem a responsabilidade de ensinar estas verdades nas escolas. E que tarefa difícil e desafiante. Ele tem ganho alguns cabelos brancos à conta disso, mas é uma santa tarefa e é muito bom ter-te aqui, Samuel. Nós oramos por vós sempre nesta tarefa. Eu vou pedir que Samuel nos despeça a oração e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a ação do seu Santo Espírito possa realmente continuar a falar connosco e cuidar dos nossos corações. Querido Deus, nós estamos aqui diante de Ti humildemente, Senhor, sabendo que não somos nada nem donos de nada, mas que tudo está nas Tuas mãos, Senhor. E nós Te agradecemos o amor com que Tu nos tens amado. Agradecemos pela graça de Deus, pela dádiva da salvação em Cristo Jesus, Senhor. Agradecemos este culto, este momento de comunhão contigo e também este momento de comunhão fraterna, Senhor. E queremos pedir que sejas com as nossas vidas, agora que vamos sair daqui, que nos continues a acompanhar, a dirigir na luta do dia-a-dia, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos também a transmitir este amor, esta mensagem de esperança àqueles que se encontram ao nosso derredor, Senhor. Nós Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ficar sentados e enquanto escutamos o pós-lúdio e depois sairemos.